A vida é uma grande trilha, e nessa caminhada somos forçados a cruzar com todos os tipos de pessoas. Algumas são companheiras, nos conduzindo pelo bom caminho, nos incentivando e nos impulsionando para o sucesso. Outras, entretanto, não importa. O quanto se mostrem amigas, sempre serão pesos que nos puxam para baixo. Neste vídeo, vamos abordar os 7 tipos de pessoas que você deve evitar a todo custo. Iremos mergulhar fundo para entender quem são elas, por que atrapalham sua jornada e, o mais importante, como identificá-las antes que causem mais estragos. Isso não é apenas sobre afastar más influências, e sim sobre liberar espaço para seu próprio desenvolvimento, sucesso e felicidade. Prepare-se, porque vamos desvendar quem está secretamente atrasando sua evolução. Número 1. Pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas são indivíduos cujo comportamento, atitudes ou energia têm um impacto negativo significativo na vida de quem está ao seu redor. Elas podem ser manipuladoras, críticas excessivas, controladoras, egoístas ou simplesmente drenar a energia emocional e mental dos outros. Esses comportamentos geralmente criam ambientes insalubres, gerando estresse, baixa autoestima, ansiedade e até conflitos interpessoais. As relações com pessoas tóxicas tendem a ser desequilibradas, onde uma parte, você, dá muito mais do que recebe, enquanto a outra parte se beneficia às custas de sua saúde emocional. Identificamos esses tipos de indivíduos quando percebemos o comportamento de manipulação constante, falta de empatia, comentários negativos ou depreciativos sobre você, muitas vezes disfarçados de brincadeira ou preocupação. Colocam suas próprias necessidades acima das suas, sem considerar o impacto de suas ações. Sempre falam de si mesmas e raramente demonstram interesse genuíno pela sua vida. Transformam pequenos problemas em grandes crises e sempre se colocam como vítimas, mesmo quando são responsáveis pela situação. Evitar ou lidar com pessoas tóxicas pode ser desafiador, especialmente se elas fazem parte da sua família, trabalho ou círculo social. Aqui estão algumas estratégias práticas para evitá-las. Defina limites firmes e consistentes. Por exemplo, diga: não posso conversar sobre isso agora, ou não aceito esse tipo de comentário. Seja assertivo ao comunicar seus limites. Diminua gradualmente o tempo que passa com essas pessoas. Evite encontros desnecessários ou interações prolongadas. No caso de colegas de trabalho, limite as conversas ao estritamente profissional. Identificar e evitar pessoas tóxicas é um ato de amor próprio. Embora possa ser difícil, especialmente em certos contextos, como família ou trabalho, estabelecer limites claros e priorizar sua saúde emocional é essencial para viver uma vida equilibrada e feliz. Lembre-se, você merece estar cercado por pessoas que te valorizam, apoiam e respeitam. Como bem disse o estoico imperador romano Marco Aurélio, a felicidade do homem depende de si mesmo. Número 2. Pessoas egoístas. São aquelas que colocam suas próprias necessidades, desejos e interesses acima de tudo e de todos. Elas frequentemente agem de forma autocentrada, sem considerar os sentimentos, limites ou bem-estar dos outros. Embora o egoísmo possa variar em intensidade, desde comportamentos ocasionais até traços de personalidade profundamente enraizados, ele tende a prejudicar relacionamentos, pois cria um desequilíbrio onde uma pessoa, o egoísta, recebe mais do que dá. Essas pessoas podem não ser necessariamente más ou intencionais em sua atitude, mas sua falta de empatia e preocupação com os outros pode causar danos emocionais e criar ambientes insalubres.
Aqui estão alguns sinais comuns que podem ajudar a identificar alguém egoísta. Sempre colocam suas necessidades em primeiro lugar. Priorizam seus próprios desejos, mesmo quando isso prejudica os outros. Exemplo: cancelam planos importantes para você porque algo melhor surgiu para elas. Não se importam com como suas ações afetam os outros. Ignoram ou minimizam seus sentimentos, dizendo coisas como "você está exagerando" ou "isso não é importante". São péssimas ouvintes e raramente demonstram interesse genuíno pela sua vida ou problemas. Sempre desviam a conversa para si mesmas. Esperam que os outros estejam sempre disponíveis para elas, mas raramente retribuem na mesma medida. Exemplo: pedem favores constantemente, mas nunca oferecem ajuda quando você precisa. Evitar egoístas pode parecer difícil, mas aqui estão algumas estratégias que podem ajudar a proteger seu bem-estar emocional. Identifique consistentemente como essa pessoa age de forma egoísta. Reflita sobre como suas interações com ela te fazem sentir negligenciado, usado ou frustrado. Estabeleça limites claros, firmes e consistentes para proteger seu tempo e energia. Reduza o contato. Diminua gradualmente o tempo que passa com essas pessoas. Evite encontros desnecessários ou interações prolongadas. Número 3. Falsos ou hipócritas. Estes tipos de indivíduos apresentam uma imagem falsa de si mesmos, dizendo uma coisa e fazendo outra. Podem ser bajuladores superficiais ou fingir amizade por interesse. Elas podem agir de forma insincera, manipuladora ou contraditória, muitas vezes escondendo suas verdadeiras intenções ou sentimentos. A falsidade e a hipocrisia podem surgir em diferentes formas, desde bajulação superficial até comportamentos mais graves, como traição ou manipulação. Relacionar-se com essas pessoas pode gerar desconfiança, decepção e conflitos emocionais. Aqui estão alguns sinais comuns que podem ajudá-lo a identificar alguém falso ou hipócrita. Dizem uma coisa e fazem outra. Prometem algo, mas nunca cumprem. Fingem amizade, são extremamente amigáveis na sua frente, mas falam mal de você para os outros. Agem de maneira diferente, dependendo de quem está presente. Suas palavras e ações não combinam. Elas podem defender um valor em público, mas agir de forma oposta em privado. Apresentam uma persona diferente para cada grupo de pessoas. Manipulam situações, usam informações ou relacionamentos para obter vantagens pessoais. Criam conflitos, alimentam disputas entre os outros para se beneficiar ou ganhar atenção. Elas desprezam sinceridade. A maneira que temos para evitar este tipo de gente é prestar atenção em como essas pessoas agem ao longo do tempo. As contradições e incoerências tendem a se repetir. Se algo parece estranho ou inconsistente no comportamento de alguém, confie na sua intuição. Frequentemente, nossos instintos percebem falsidades antes de nossa mente racional. Não compartilhe informações pessoais ou segredos com pessoas que você suspeita serem falsas. Se não for possível se afastar, como por exemplo de um colega de trabalho, mantenha a relação no campo superficial. E mesmo que seja tentador retaliar ou jogar o mesmo jogo, mantenha sua integridade. Responda com honestidade e transparência. Número 4. Pessimistas crônicos. São pessoas que têm uma visão constantemente negativa da vida, das situações e do futuro. Elas tendem a enxergar o lado ruim de tudo, antecipando problemas, fracassos ou desastres, mesmo quando não há evidências concretas para isso. Esse comportamento vai além de um simples mau humor ocasional. É uma mentalidade arraigada que influencia suas interações, decisões e relacionamentos. Embora o pessimismo possa ser compreensível em certos contextos,
como momentos difíceis ou traumas passados. Quando se torna crônico, ele pode afetar negativamente tanto quem o pratica quanto as pessoas ao redor. Conviver com pessimistas crônicos pode ser exaustivo, pois eles frequentemente drenam a energia positiva dos outros e dificultam o progresso ou a motivação. Aqui estão alguns sinais comuns que podem ajudar a identificar alguém com essa mentalidade. Sempre esperam o pior, antecipam desastres ou falhas em qualquer situação. Eles têm o foco constante no negativo. Enxergam apenas os aspectos ruins de qualquer evento ou decisão. Têm dificuldade em encontrar soluções. Em vez de procurar formas de resolver problemas, ficam presos à lamentação. Fazem críticas constantes e rejeitam o otimismo. Conviver com pessimistas crônicos pode ser desgastante, mas existem maneiras para lidar com essas pessoas de forma saudável e proteger sua energia positiva. Defina limites firmes para evitar que a negatividade delas invada sua vida. Por exemplo, diga a elas: entendo sua preocupação, mas prefiro focar nas soluções. Ou, vamos conversar sobre coisas mais construtivas. Proteja sua energia mental, mantendo uma postura positiva e resiliente. Não deixe que a visão negativa delas influencie sua perspectiva. Quando elas começarem a reclamar ou prever o pior, tente direcionar a conversa para soluções práticas. Exemplo: entendo sua preocupação. O que podemos fazer para melhorar essa situação? Se a pessoa pessimista está causando danos significativos à sua saúde mental ou bem-estar, pode ser necessário romper completamente o contato. Isso pode ser difícil, mas às vezes é a única maneira de proteger a si mesmo. Identificar e evitar pessimistas crônicos é fundamental para manter sua saúde mental e bem-estar emocional. Embora seja importante demonstrar empatia e compreensão, especialmente se a pessoa está passando por dificuldades, permitir que sua negatividade contamine sua vida pode ser prejudicial. Ao estabelecer limites claros e cercar-se de pessoas positivas e construtivas, você cria um ambiente onde a esperança, a motivação e o crescimento podem prosperar. Lembre-se, você merece estar cercado por pessoas que te apoiam e incentivam a buscar o melhor da vida. Número 5. Manipuladores. Essas pessoas usam táticas emocionais, psicológicas ou sociais para controlar, influenciar ou explorar os outros em benefício próprio. Elas frequentemente agem de forma sutil ou dissimulada, dificultando perceber suas intenções reais. A manipulação pode variar desde comportamentos aparentemente inofensivos, como bajulação, até formas mais graves, como chantagem emocional, culpa induzida ou exploração. Essas pessoas muitas vezes têm dificuldade em lidar com relacionamentos saudáveis e equilibrados, preferindo usar estratégias de poder para alcançar seus objetivos. Conviver com manipuladores pode ser desgastante, pois eles tendem a minar sua autoestima, criar confusão e colocar você em situações desconfortáveis ou prejudiciais. Estes são alguns sinais comuns que podem ajudar a identificar alguém manipulador. Fazem você se sentir culpado por não atender às suas demandas, manipulam fatos ou eventos para justificar suas ações ou culpar os outros, prometem coisas que nunca cumprem apenas para obter algo no momento. Desvalorizam seus sentimentos, minimizando ou invalidam suas emoções para manter o controle. Invertem papéis, tornando-se vítimas quando confrontados, transferindo a responsabilidade para os outros. Para evitar este tipo de pessoa, devemos definir limites firmes e consistentes para proteger seu tempo, energia e emoções. Por exemplo, diga: não vou aceitar esse tipo de pressão. Ou, minhas decisões são baseadas no que é melhor para mim, não no que você quer. Responda de forma direta e firme.
sem deixar espaço para ambiguidades, como por exemplo, entendo sua preocupação, mas minha decisão já está tomada. Empenhe-se na prática do desapego emocional. Não permita que as emoções dos manipuladores controlem suas ações. Mantenha-se calmo e racional. Número 6. Fofoqueiros. São pessoas que têm o hábito de espalhar informações, histórias ou segredos sobre a vida alheia, muitas vezes de forma distorcida, exagerada ou maliciosa. A fofoca pode variar desde comentários aparentemente inofensivos até rumores prejudiciais que afetam reputações e relacionamentos. Embora algumas pessoas possam ver a fofoca como uma forma de entretenimento ou conexão social, ela frequentemente cria ambientes de desconfiança, conflitos e julgamentos. Os fofoqueiros geralmente usam informações pessoais para ganhar atenção, manipular situações ou criar divisões entre as pessoas. Conviver com eles pode causar exaustão, pois suas palavras podem gerar intrigas, mal-entendidos e danos emocionais. Aqui estão alguns sinais comuns que podem ajudar a identificar os fofoqueiros. Sempre sabem tudo sobre os outros. Têm um conhecimento detalhado e muitas vezes desnecessário sobre a vida das pessoas ao seu redor. Criticam ou espalham rumores sobre pessoas que não estão presentes. Compartilham informações confidenciais apenas para chamar atenção ou parecer importantes. Exageram ou distorcem fatos, transformando pequenos detalhes em grandes histórias, muitas vezes sem base na realidade. Criam intrigas, alimentam conflitos entre as pessoas, espalhando informações falsas ou incompletas. A fim de evitar os disseminadores de fofocas, é fundamental que nos concentremos em reconhecer de maneira consistente o comportamento dessa pessoa ao propagar rumores. Precisamos nos recusar a ouvir ou a participar de diálogos prejudiciais sobre os outros. É importante estabelecer limites claros para salvaguardar nossa privacidade e impedir que nossas informações sejam exploradas por outras pessoas. E agora falaremos sobre o 7º tipo de pessoas que devemos evitar: os vampiros emocionais. Vampiros emocionais são pessoas que constantemente drenam a energia, o tempo e os recursos emocionais dos outros. Elas tendem a criar ambientes de negatividade, exaustão e desequilíbrio, muitas vezes sem perceber ou se importar com o impacto que causam. Esses indivíduos frequentemente buscam atenção, validação ou suporte emocional, mas raramente oferecem algo em troca. Os comportamentos de vampiros emocionais podem variar, desde reclamações constantes e dramatização até manipulação e vitimização. Conviver com eles pode ser extremamente exaustivo, uma vez que eles têm a habilidade de drenar sua energia mental, emocional e até física, resultando em um estado de cansaço e sobrecarga. Aqui estão alguns sinais comuns que podem ajudar a identificar alguém que age como um vampiro emocional. Drenam sua energia rapidamente. Após interações com essas pessoas, você se sente cansado, frustrado ou emocionalmente esgotado. Você percebe que essas pessoas vivem em um estado constante de crise ou drama, exigindo atenção e apoio contínuos. Só falam sobre seus próprios problemas, sentimentos ou necessidades sem demonstrar interesse genuíno pela sua vida. Trabalham ativamente para transformar situações neutras ou positivas em negativas. São egocêntricas, centralizam as conversas e relacionamentos em torno de si mesmas, sem espaço para reciprocidade. Para percebermos a influência dos vampiros emocionais, devemos estar atentos aos momentos em que nos sentimos esgotados ou sobrecarregados após interagir com alguém. Isso pode ser um sinal de que essa pessoa está nos drenando emocionalmente.
Defina limites firmes para proteger sua energia emocional. Por exemplo, diga: não posso ajudar você agora, preciso cuidar de mim também. Não assuma a responsabilidade pelos problemas delas. Lembre-se de que você não é responsável pela felicidade ou resolução de problemas alheios. Por exemplo, diga: entendo que você está passando por uma fase difícil, mas confio que você encontrará uma solução. Identificar e evitar. Vampiros emocionais é fundamental para preservar sua saúde mental, autoestima e bem-estar geral. Embora seja importante demonstrar empatia e compreensão, especialmente quando alguém está enfrentando dificuldades, permitir que essas pessoas consumam sua energia emocional pode ser prejudicial. Ao estabelecer limites claros e cercar-se de pessoas que valorizam e respeitam suas necessidades, você cria um ambiente onde a positividade, o equilíbrio e o crescimento podem prosperar. Lembre-se, você merece estar cercado por pessoas que te energizam, não te esgotam. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe o like e compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir esta mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.